Olá, abençoado momento a todos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos para meditar, refletir e até pelo que se ouve, decidir, despertar, melhorar, corrigir. Essa é uma das belezas que eu vejo quando algumas pessoas decidem parar para ouvir. A própria Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. Então, ouvir é agregador para a nossa vida. E quando se ouve, se acrescenta muita coisa na vida. E nessa ocasião, eu vou falar sobre quando nós falhamos em perguntar, quando nós falhamos em subestimar, quando nós falhamos, quando achamos que temos controle sobre tal situação. E uma coisa que deve ficar bem esclarecida na nossa vida e que jamais devemos esquecer é que a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, que é a verdade, nós perdemos algumas capacidades. E uma delas é a capacidade de fazer tudo achando que está certo e que o resultado será certo. É como o pecado. Depois que nós aceitamos a Cristo, conhecemos a Cristo, tivemos a virtude de ter o Espírito Santo na nossa vida, nós perdemos a capacidade que outrora tínhamos no mundo, de fazer as coisas erradas e darem certo. Mas a partir do momento que temos e estamos em uma nossa vida, nós perdemos essa capacidade, essa habilidade de fazer as coisas erradas e darem certo. Então, falhamos muitas das vezes quando não perguntamos, quando decidimos que temos domínio e até sabemos mais do que a própria situação. Na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, o quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, sexto livro, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio e Josué. É o primeiro livro depois do Pentateuco. Josué estava desfrutando de uma série de vitórias com o povo que com ele estava. Ele viu vitórias milagrosas que Deus deu a ele, a vitória sobre Jericó, aonde ali as muralhas foram derrubadas. Também na cidadezinha de Ai, depois de uma circunstância desconfortável, mas as coisas resolveram depois. Só que essa sequência de vitórias levou ele ao acomodar no sentido de depender de Deus para perguntar. E no capítulo 9 de Josué, por exemplo, verso 1, olha o que está escrito: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que José fizera contra Jericó e Ai, usaram também de astúcia.
Então, aquela série de vitórias, aonde todas elas, desde as orientações de Deus, de como seria a queda das muralhas de Jericó, também o resolver a questão da cidade de Ai na sua destruição, aquilo acomodou Josué e ele achava que já tinha experiência suficiente para prosseguir sem perguntar. A notícia se espalhou que ele e o povo de Israel estava vindo de uma série de vitórias, até que, e olha que se espalhou desde os reis, que estavam além de Jordão, até algumas cidades. E uma dessas cidades e desse povo chamava-se Gibeão, os gibeonitas. O que esse povo fez? Só tem um jeito da gente destruir esse cara e o povo que está com ele. Ou a gente destrói ele, ou evita dele nos destruir. Eram duas as observações. Vamos agir de um jeito para destruir ele, ou fazer com que ele não nos destrua. E então eles usaram do que o próprio texto fala, no verso 4 do capítulo 9 aqui de Josué, eles usaram de astúcia. E aí eu vou continuar a leitura do verso de número 4. Foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Imagine o tempo e o trabalho que eles fizeram para pegar os pães e deixar aqueles pães se estragarem, ficarem secos e bolorentos. Imagina o trabalho que eles tiveram para maquiar todas aquelas roupas, rasgarem, sujarem ela, para deixar ela com aspecto de roupa velha. Imagine, pode observar que houve todo um trabalho maquiavélico para se fingir o que eles não eram. E aí eu vou pular para o verso 12 até o verso 14, que diz assim: este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e eis aqui agora já seco e bolorento. Quando eles dão de frente com Josué, eles dizem: esse é o pão quente que tínhamos na nossa casa para a provisão, e que ele estragou no caminho. Mentira! O texto é claro que eles que fizeram aqueles pães ficarem secos e bolorentos. Verso 13. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eis aqui já temos, eis aqui rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, porque era longo o caminho. Mentira, foram eles que destruíram as suas roupas, foi eles que fizeram toda a armação. Verso 14. Então aqueles homens de Israel tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Olha só. Josué, vendo toda aquela situação dos gibeonitas, aqueles pães bolorentos, os vinhos em odres velhos, aquele povo com a roupa suja, rasgada, todo empoeirado, com o aspecto de quem era um povo necessitado, que era um povo que estava vindo de uma longa jornada, montaram todo aquele cenário para destruir Josué. E aí veio a resposta no verso 14. Vou ler novamente. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua previsão e não pediram conselho à boca do Senhor. Verso 15. E Josué fez paz com eles e fez, olha que loucura, Josué não pediu orientação ao Senhor e fez paz com eles e fez concerto com eles que lhe daria a vida. Gente, Josué entregou tudo que tinha em um juramento de que iria fazer parte, animosidade com o povo dos gibeonitas. Lendo a história, quase que todos foram mortos, tanto Josué como todo o povo. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles seriam mortos por um motivo. Porque muitas das vezes a gente confia na nossa percepção e na nossa experiência. Josué devia ter consultado ao Senhor
como fez na questão de Josué, na questão das muralhas de Jericó, como Deus orientou a respeito das muralhas. Josué deveria perguntar a Deus a respeito de Ai e de muitos outros momentos que Deus sempre orientou o que fazer e como fazer. A verdade é que nós devemos tomar cuidado com as nossas experiências. Quando achamos que somos bons demais, que já sabemos demais, esquecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Isso é uma coisa que deve ser bem guardada. No Evangelho de João, capítulo 16, verso número 13, assim está escrito: Todavia, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso falará, e vos anunciará as coisas futuras. Eu te aconselho a sempre pedir a Deus, todos os dias, todos os momentos, a respeito das decisões que você irá tomar na vida. A própria Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é uma coisa que é bom ter, não ter sabedoria. Porque senão a gente se acha demais. É bom a gente estar totalmente dependente de Deus. Olha o que é a gente achar seguro demais e não pedir orientação a Deus. Josué foi enganado em um povo que se fingiu ser embaixadores. Embaixadores cansados. Uma certa feita, eu estava passando por uma dificuldade. Eu tinha um terreno em um condomínio fechado, muito bom. Condomínio. Só para vocês entenderem, para chegar até o condomínio, na entrada da portaria do condomínio tinha todo um clube, que tinha sócios apenas do clube, mas quem morava no condomínio tinha acesso ao clube. E eu passei um tempo, uma dificuldade, mas depois eu vi que eu podia resolver aquilo. E um dia de oração dentro de uma igreja, de joelhos, ao lado de um irmão, de um crente, eu disse para ele: ore por mim porque eu preciso resolver uma situação de um terreno que eu tenho. Ele olhou para mim, ele é esposo. Oraram. Poucos dias depois, mas foi poucos dias depois, assim, quase que naquela semana, eu estava no cartório com a minha esposa, passando a documentação de compra e venda para ele. Ele poderia ter me ajudado. E poderia até também não ter me ajudado, porque eu não pedi ajuda para ele, eu pedi ajuda de oração. Ele se aproveitou de uma situação. E eu, desapercebido, desatento, quando dei conta, já tinha perdido o terreno. Perdi o terreno. Para alguém que estava de joelhos orando comigo no momento de oração dentro de uma igreja. Que Deus te abençoe. Orai em todo o tempo e vigiai. Não tome nenhuma decisão própria, baseado nas suas experiências passadas. Cada dia é um momento novo. Seja feliz em entender que em todas as situações você é totalmente dependente de Deus. Deus te abençoe. Converse mais com Ele.